Muito boa tarde, prezado telespectador. Inicia agora ao vivo em todas as plataformas da Conecta Mais TV, o Expresso Meio-Dia, com jornalismo, notícias, atualizações e informações na hora do seu almoço. Nesse momento, aqui em Nova Prata, a temperatura está na casa dos 16 graus e o céu está praticamente nublado. A previsão de chuvas para logo mais, iniciando o meio-dia até às 21 horas, de acordo com as previsões repassadas. Aliás, a semana será de forte instabilidade. Começando um giro pelo clima e as temperaturas na Serra Gaúcha, nós temos informações de que o tempo nublado na Serra virá ser predominante nessa segunda-feira. A semana iniciou com umidade e chuva na Serra Gaúcha. Já na manhã de hoje, as nuvens cobriam boa parte de toda a região nordeste do estado do Rio Grande do Sul. O vento sopra fraco e as máximas durante o dia não passarão dos 16 graus. Avançando com a perspectiva das previsões da semana, a informação é de que tenhamos temperaturas amenas e muita chuva nos próximos dias. Segundo as informações repassadas pelo boletim agrometeorológico, nós teremos aí precipitações ocorrendo todos os dias dessa semana. Entre segunda e quarta-feira, a presença de uma massa de ar úmido manterá as temperaturas amenas, provocando variação de nuvens com possibilidade de pancadas isoladas de chuva. E se fala aí para a semana, nesses dias, entre 20 e 35 milímetros na maioria das localidades da metade sul. E no restante do estado, os volumes ficarão entre 40 a 60 milímetros, a depender da região. E a Sigma Meteorologia afirmou nessa manhã o alerta para um grande conjunto de tempestades durante a semana, entre o norte do estado do Rio Grande do Sul e o litoral catarinense. Um sistema de baixa pressão atmosférica deve influenciar as condições entre hoje, segunda-feira, e a próxima quinta-feira. Grandes volumes de chuva são esperados aí para as faixas de Santa Catarina, em especial no litoral sul e o norte do Rio Grande do Sul. Hoje, segunda-feira, a chuva fica mais concentrada no estado catarinense e depois se estende até o extremo norte do estado gaúcho. O Paraná também está em alerta por conta da chegada dessa tempestade. O destaque é a maior preocupação com as chuvas no leste catarinense, que também podem acometer aqui no estado do Rio Grande do Sul, devido a esse fenômeno de uma zona de baixa pressão. Saindo das informações climáticas, nós vamos para as informações da região, passando por Cotiporã, onde os caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo de passageiros serão vacinados na cidade. Segundo informações, a próxima etapa de imunização do Covid vai contemplar os cotiporanenses que atuam no transporte coletivo de passageiros e também no transporte de cargas. A aplicação do imunizante para este público está prevista para ocorrer na próxima quarta-feira, dia 9 de junho, na Unidade Básica de Saúde. Para comprovar a atuação e organizar a vacinação, o município pede que os interessados entrem em contato com a Secretaria de Saúde. Indo para Veranópolis, a informação que recebemos nessa manhã é que o prédio que vai abrigar a nova rodoviária de Veranópolis passará por reformas. O estabelecimento é na esquina da General Flores da Cunha e é paralela à BR-470. E a partir do dia 16 de junho, a estação rodoviária de Veranópolis estará em novo endereço. Após um impasse sobre a prestação de serviço no município, pois a detentora da concessão não demonstrava interesse de interromper o trabalho devido a questões desde a baixa venda de passagem e os proprietários do atual prédio da rodoviária terem outros planos para o local, a mobilização entre os agentes públicos e o poder privado fez com que um novo local fosse achado e ele estará sendo reformado e fica bem próximo à rotatória principal da entrada da cidade de Veranópolis. Nas informações que nós trazemos dos hospitais, reportando a Rádio Estúdio, novos aumentos são tidos nas duas principais casas de saúde da nossa microrregião.
O São Peregrino Lasiose conta com 13 pacientes internados por conta de Covid-19, os números que refletem a realidade dessa manhã. O número é superior ao que era registrado no domingo, ontem, dia 6 de junho. Aqui em Nova Prata, no Hospital São João Batista, segundo informações, nós temos 15 pacientes internados, aguardando aí atendimento e recebendo os cuidados necessários também por conta do Covid, um aumento relativo em função do que vinha ocorrendo no último final de semana. Nenhum dos pacientes internados em Nova Prata aguarda transferência de leitos para UTI, mas os números chamam a atenção pelo salto que demos aí no último final de semana. Com informações que são repassadas por diversas fontes, nós sabemos que os hospitais da Serra Gaúcha os que estão aí nesse momento com a zona de atenção de maior lotação no estado do Rio Grande do Sul. Então, todos os cuidados aqui para a região são necessários nessa hora. Seguindo com as boas notícias que a gente traz, e aí vamos acompanhar várias cidades que estão aí. Em Bento Gonçalves, as pessoas sem comorbidades começam a ser vacinadas. Iniciou nessa segunda-feira, dia 7, a vacinação com pessoas com menos de 60 anos e sem comorbidades. Está sendo feita aí no pavilhão do Parque de Eventos, no sistema Drive-Thru, e as pessoas receberão a vacina, aquelas que tiverem menos de 59 anos. E ocorreu nessa manhã, das 8 até o meio-dia. A boa notícia chegou e diversas cidades estão disponibilizando vacinas. Outra informação que é importante repassar também por Bento Gonçalves, com fonte da Rádio Difusora, dá conta de que diversos focos do mosquito Aedes aegypti foram localizados em bairros de Bento Gonçalves. Segundo informações, 11 focos foram detectados para esse mosquito, que é transmissor da dengue, da zika, da chikungunya e da febre amarela. Até o mês de abril, 57 focos haviam sido notificados em diversos bairros e agora mais 11 foram registrados, o que deve demonstrar o cuidado das populações em redobrarem aí as suas ações, com água parada e outras fontes que possam fazer a proliferação desse mosquito. Indo para Farroupilha, as notícias que nós recebemos é que as pessoas nascidas em 1963 ou antes serão vacinadas contra o Covid. Também inicia em Farroupilha a imunização de pessoas sem comorbidades e abaixo da faixa dos 59 anos. A imunização ocorre na Universidade de Caxias do Sul, no campus Farroupilha, no modelo de drive-thru, e começou nessa manhã das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h. Para receber a primeira dose, é necessário apresentar um documento com foto, CPF e também o comprovante de residência. Indo para Caxias do Sul, as notícias atualizadas que nós recebemos nessa manhã: 5 veículos elétricos estão sendo desenvolvidos no Centro Tecnológico da Randon. O CTR, como é conhecido, passou por uma série de transformações nos últimos 3 anos para atender às demandas da indústria da mobilidade. Em 2020, 20 milhões de reais foram investidos em novas pistas e áreas de manobra, com sistemas de segurança e padrões homologados. O CTR das empresas Randon tem a maior pista de testes de ABS da América Latina. E segundo informações do diretor de Tecnologia e Inovação de Produtos, César Augusto Ferreira, o que se assume aí é uma das maiores plantas do continente sul-americano. No CTR também existem estações de carregamento ultra rápido e está sendo nesse momento desenvolvido um foco especial em 5 veículos elétricos que estão em desenvolvimento. Nomes e marcas não são divulgados por conta de contratos de confidencialidade. O executivo da Randon conta que o faturamento do CTR com as empresas externas está próximo a 60% do que era destacado. E o CTR fica localizado em Farroupilha, onde as pistas e os demais testes são realizados nos produtos produzidos pelo grupo Randon. Do ponto de vista da Semana do Meio Ambiente,
o Instituto Federal do Rio Grande do Sul vai reformar as instalações das associações de recicladores de Caxias do Sul. Desculpe. 2 associações de recicladores de Caxias vão ter as instalações revitalizadas por um projeto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Segundo informações, na Associação Girassol, no bairro Anarrec, serão instalados 2 containers especiais que vão tornar-se como refeitórios e vestuário dos trabalhadores. Já na Associação Santa Rita, no bairro Planalto, a obra vai envolver a reforma de um telhado e o reforço da estrutura do pavilhão. Todo o planejamento e a preparação são por parte aí do Departamento de Obras e da Reitoria do Instituto, que assume esse importante trabalho social junto aos catadores que são necessários para a manutenção da limpeza pública. Notícia que sai dessa manhã, um fato triste que ocorreu na madrugada. Membros de uma facção criminosa mataram um agente penitenciário em serviço durante o resgate de um preso na Serra Gaúcha. Outro agente ficou gravemente ferido e 2 funcionários da unidade de pronto atendimento onde ocorreu o resgate do preso também sofreram lesões. A ação foi por volta das 3h15, né? E um apenado que estava preso aí no Apanhador, presídio de Caxias do Sul, foi levado para atendimento médico na UPA da Zona Norte, sendo que, no momento em que ele chegou, os outros comparsas de facção estavam aguardando e desferiram uma série de tiros que acabou matando um agente da SUSEP e ferindo outros 2 agentes e também profissionais da unidade de pronto atendimento. Nesse momento, a última atualização que recebemos até o fechamento da nossa edição dava conta de que uma forte operação dos órgãos de segurança do Estado agia de forma integrada para buscar aí quem são os responsáveis por esse ataque, esse resgate e as mortes. Avançando com as notícias, um outro protesto na tarde de ontem também tomou conta das ruas de Caxias. Um guarda municipal teria aí, no exercício do seu serviço, assassinado um jovem caxiense. E familiares e amigos de Mateus da Silva, de 21 anos, realizaram uma passeata pacífica em motocicletas na tarde de ontem. O jovem foi morto com um tiro na cabeça na última madrugada durante uma tentativa de abordagem da Guarda Municipal no bairro São José, na zona norte de Caxias do Sul. Conforme os organizadores, cerca de 200 motociclistas fizeram o percurso. O fato será investigado pela Polícia Civil para averiguar também a conduta da Guarda Municipal. Avançando com as notícias e informações, um acidente foi registrado na RS 324 entre Vila Maria e Marau na tarde de ontem. Por volta das 17 horas, um acidente aí com um veículo conhecido na Curva dos Orsato. Um Fiat Uno Mille com placas de Marau transitando no sentido para Vila Maria, por motivos desconhecidos, perdeu o controle e acabou caindo na ribanceira após uma curva. Com o impacto, o condutor veio a óbito no local. Indo para a metade norte do estado e as informações em Lagoa Vermelha, atletas da cidade são destaque em campeonato brasileiro de levantamento de peso e acabam batendo recordes. 4 atletas da academia Team Gigante de Lagoa Vermelha participaram no último final de semana da Copa de Power Fitness Brasil em Porto Alegre. Bruno Sander e Pablo Silva quebraram os recordes brasileiros nas modalidades de levantamento terra e supino. E na capital, o treinador Lucas Sbardelotto comemorou o bom resultado da equipe, além dos recordes e todos os que venceram nas suas respectivas categorias. Indo para Caseiros, a informação que nós temos nessa manhã é que o auxílio ao reparo e à compra de novas moradias, feito pelo poder público em programa instituído, já rendeu benefício a cerca de 40 famílias da cidade. Segundo informações repassadas pelo próprio prefeito Léo Tessaro, a alteração do projeto de lei e dos custos de manutenção fizeram com que fosse aprovado e o projeto de incentivo acaba aí custeando cerca de R$36 mil para a construção de casas e cerca de R$15 mil para reformas.
No primeiro mandato, aproximadamente R$500 mil foram investidos no programa e agora Tessaro está no seu segundo mandato e verá aí quantas famílias poderão ser albergadas. Na metade norte, também temos boas notícias. Iniciou em Marau a vacinação das pessoas e do público em geral, ou seja, abaixo dos 59 anos e sem comorbidades. A vacina vai ser aplicada das 13 às 17 horas no sistema de drive-thru, aí nos pontos já conhecidos da cidade. Então, mais um local que vai avançando na vacinação. E para a gente encerrar esse bloco, Passo Fundo, a capital do Planalto Médio, que também segue vacinando pessoas com 57 e 56 anos que já tomam o seu imunizante nessa segunda-feira. A aplicação das doses retomou hoje para este público, lembrando que a vacinação do público em geral é necessário aí somente comprovar a idade e não faz mais parte dos grupos de risco, então as vacinas estão abertas a todos. Sendo essas as informações do primeiro bloco, antes dos nossos comerciais, uma matéria especial sobre a pavimentação da RS 126, que liga o município de Guabiju até Nova Araçá e principalmente cria um eixo para toda a produção da região de Biraiaras, Caseiros, São Jorge, Guabiju, Nova Araçá, enfim, uma estrada de importante valia para toda a nossa população. E Mona Lise conta para nós como foi a repercussão e a reivindicação dos prefeitos para essa importante obra. Após muitos anos de persistência, insistência e também de espera, os municípios de Nova Araçá, Guabiju e todos os que circundam a região podem ficar com um pontinho de esperança, pois nesse momento percebe-se o interesse do governo estadual na pavimentação da RS 126. Na última quarta-feira, dia 26, na parte da manhã, os prefeitos Ademir Dalpoço, do município de Nova Araçá, juntamente com o vereador Jonas Sotoriva e os prefeitos municipais de Caseiros, Ibiraiaras, São Jorge e Guabiju estiveram em Porto Alegre. Pelo início, na parte da manhã, reuniram-se com o deputado Tiago Duarte, que em seu gabinete realizaram uma videoconferência com o secretário estadual de Logística e Transporte, Juvir Costela. Na parte da tarde, os prefeitos e vereadores reuniram-se com o deputado Papali Kabak e juntos foram até a Casa Civil conversar com o secretário da Casa Civil, Arthur Lemos Júnior, que deixaram então um ofício e demonstraram muito interesse na pavimentação desta rodovia. Além das reuniões, o deputado federal Lucas Redeker também encaminhou um ofício ao governador do estado, que fala um pouco sobre a importância dessa pavimentação e sobre a necessidade, não somente das famílias que moram ao longo da IRS, não somente dos municípios de Nova Araçá e Guabiju, mas também de toda a região. Após todas estas reuniões que aconteceram na última quarta-feira, os prefeitos e vereadores aguardam ansiosos por esse pingo de esperança que veio em ótima hora. A Casa do Doutor chega a Nova Prata e região, oferecendo materiais de qualidade para os profissionais da área da saúde. Casa do Doutor, qualidade e facilidade a favor da saúde. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile,
um santo café. Casa Trevo. Cemitério da Paz, em Nova Prata. De Máquinas e Algor. Funerária Tec Giovanni. JR Bombardelli. Unimed Vale das Antas. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. BFMS, agora em Nova Prata. Revenda autorizada Jack Store. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. Pedras Andretta. Há mais de 40 anos entregando qualidade e excelência através dos seus produtos. Acabamentos com elegância e sofisticação. Ter uma empresa especializada e de confiança faz toda a diferença. Pedras Andretta. Na Confiança, Farmácia e Manipulação, você encontra seus principais produtos: perfumaria, medicamentos, acessórios infantis e manipulação. Em frente à Praça da Bandeira. Confiança, Farmácia e Manipulação. Qualidade que você merece. E nós retornamos ao vivo com o Expresso Meio-Dia. Nesse momento, a temperatura segue na casa dos 16 graus. O céu está nublado, mas se você está se preparando para sair de casa, leve o guarda-chuva e um casaco, porque a tendência para a tarde é de que tenhamos chuva na capital nacional do basalto. Avançando pelas informações aqui do estado do Rio Grande do Sul, em uma pesquisa, a FEComércio, que é a Federação dos Comerciários, mostra uma alta no percentual de famílias endividadas, mas a inadimplência continua baixa e em queda. Segundo informações que são apontadas, o baixo comprometimento da renda de diversas famílias pode estar explicando aí o comportamento da inadimplência. A quinta edição de 2021 da pesquisa de endividamento e inadimplência da FEComércio registrou que 75% das famílias gaúchas possuem dívidas. A pesquisa mostra um novo crescimento desse percentual, que no mês anterior chegava a 73,2%. E em maio de 2020 era apenas de 61%. Apesar do aumento, o quadro não preocupa, tendo em vista o bom desempenho dos indicadores de inadimplência, que continuam dentro dos padrões aceitáveis. Seguindo com informações do Estado, a Emater Ascar pretende realizar concurso público no ano de 2022, visando a contratação de novos técnicos. A entidade comemora 66 anos na última quarta-feira, comemorou 66 anos. E segundo informações repassadas, a Emater e a Ascar, que se torna referência no uso de metodologias e de assistência técnica na extensão rural, conta com parcerias com as mais diversas secretarias municipais e também com a Secretaria de Agricultura do Estado. Segundo informações, a proposta que deve ser entregue ainda nessa semana para o governo do Estado, um projeto que tem por objetivo de fortalecer a extensão rural da Emater, colocando mais profissionais na atuação. Com isso, um concurso poderá ser realizado no segundo semestre de 2021 ou no primeiro semestre de 2022, oportunizando a profissionais de diversas áreas, como engenheiros agrônomos,
técnicos agropecuários, veterinários, entre outros, a possibilidade de ingressar nos quadros da empresa. Outra grande boa notícia para o estado do Rio Grande do Sul é que o Ministério Público da Saúde confirmou e deverá chegar na tarde de amanhã ao aeroporto Salgado Filho cerca de 146 mil doses de vacina. Segundo informações preliminares, seriam todas da fabricante Pfizer. O lote com imunizantes deverá chegar amanhã à tarde. E segundo as notícias, então, bom contingente de vacinas da Pfizer chegarão ao estado amanhã e nós comemoramos essa ótima informação. De outro lado, em Campo Bom, uma nova pane no sistema de distribuição de oxigênio do Hospital Lauro Reus chamou a atenção das autoridades e dos núcleos de notícia. A direção do hospital apura os detalhes sobre o problema ocorrido hoje pela manhã. Segundo a assessoria de imprensa, a Casa de Saúde se manifestou ainda hoje pela manhã, informando aí sobre a situação que foi contornada e resolvida em cerca de 10 minutos. A direção segue apurando os detalhes dos novos erros no sistema de dispensa de oxigênio e informa que a situação foi contornada, visando aí aplacar fake news e informações que não sejam condizentes com a verdade. Porém, no começo do Expresso Meio-Dia, eu não trouxe as informações do esporte nessa segunda-feira. Por quê? Segunda é dia de Betim, o nosso cartola de plantão, que traz as notícias da dupla Grenal, da seleção brasileira, enfim, você acompanha e eu retorno sem intervalos já com as informações do Brasil e do mundo. E aí pessoal, ligado aqui na Conecta Mais, no Expresso Meio-Dia, Betinho aqui passando para fazer o nosso comentário esportivo nessa segunda-feira, para falar de Grêmio, para falar de Inter, semana que começa melhor para os gremistas do que para os colorados. Vamos começar então falando de notícia boa, vamos falar do Grêmio que venceu a Recopa Gaúcha, então mais um título aí do Thiago Nunes, então aí por mais que não esteja comandando essa equipe, mas o Grêmio venceu aí o Santa Cruz por 3-0 nesse último domingo, gols de Guilherme Azevedo, Léo Pereira e Jonathan Robert. Então o Grêmio colocou aí vários garotos, né, até para testá-los contra o Santa Cruz e conseguiu aí mais um título, dessa vez a Recopa Gaúcha. O Grêmio agora que volta a campo pela Copa do Brasil, né? A partida de volta aí contra o Brasiliense, partida marcada para quinta-feira às 13h30 da tarde. E o Grêmio também que está já com o retorno dos jogadores que testaram positivo para a Covid-19, então pode contar com reforços já para essa partida ou propriamente para a partida do fim de semana, quando retorna aí os jogos do Campeonato Brasileiro para o Grêmio. Então, reforços importantes que durante a semana vão começando a treinar, ganhar ritmo e aí reforçarem a equipe gremista para as próximas partidas das competições, que aí são jogos também bem importantes, né? E vamos falar do Inter. Torcedor colorado com certeza deve estar aí um pouco chateado nessa segunda-feira, né? A partida bem complicada aí no último domingo contra o Fortaleza. Tudo bem que era uma equipe reserva, mas o placar aí fica complicado explicar, né? Derrota por 5-1 para o time do Fortaleza. O Inter começou aí com um time bem alternativo, um time bem reserva, a defesa especialmente é muito alternativa com Pedro Henrique e Zé Gabriel. Zé Gabriel que protagonizou um lance bizarro, bizonho aí. Então os torcedores colorados estão com certeza chateados, bravos também talvez com o seu time, né? Com o próprio técnico Miguel Ángel Ramírez. Acho que não fez muito sentido ter poupado nessa partida contra o Fortaleza, porque poderia poupar na partida contra o Vitória na Copa do Brasil, já que o Inter largou em vantagem na última quarta-feira fora de casa. Acho que o planejamento do Inter não funcionou muito bem. Segundo o vice-presidente de futebol, o Patrício Hermann, o Inter não pretende demitir o Miguel Ángel Ramírez, mas com certeza depois de uma derrota como foi a desse último domingo, o treinador deve ter balançado e a pressão no vestiário deve ter sido muito forte. Aí tem torcedor colorado já bem desanimado, né, com o restante de temporada do time por conta desses resultados e desse desempenho da equipe muito abaixo. Por exemplo, no segundo tempo, o técnico colocou lá os titulares como o Saravia, o próprio Cuesta por conta da expulsão do Pedro Henrique, o Edenilson, e mesmo assim o desempenho não melhorou muito, né? Por mais que a partida já estava quase decidida, com o placar já bem elevado para o Fortaleza,
Então o Inter aí precisa ajustar muita coisa para a sequência da temporada. Colorado que volta a campo também na quinta-feira, 9h30 da noite, contra o Vitória. Primeiro jogo 1-0 para o Colorado e depois também volta a campo para o Brasileiro no fim de semana. Mais uma partida lá no Nordeste, fora de casa, dessa vez contra o Bahia. Então o Inter precisa melhorar, precisa evoluir rápido, porque acho que o Miguel Ramírez pode estar com os dias contados lá pelos lados do Beira-Rio. Era isso o nosso comentário esportivo por hoje. Nos vemos de novo na quarta-feira agora. Um forte abraço! Muito bem, Betinho, seus comentários sobre a dupla Grenal. Informação que foi confirmada logo próximo aí ao encerramento do nosso editorial. Os jogadores da seleção brasileira vão disputar a Copa América. A polêmica que existia no final de semana era sobre a participação ou não da seleção principal na Copa América. Após muita especulação aí que começou na imprensa e nos demais núcleos de notícia, repassando por diversos meios de comunicação e a internet, se falava até em alguns locais de um abandono da seleção principal, em meio a uma série de escândalos rodeados pela presidência da CBF. Nessa manhã, os jogadores já se manifestaram que vão participar do torneio que começa no próximo domingo. Outra notícia importante no Brasil não é sobre a seleção, mas é sobre os verdadeiros heróis da nação. A Fiocruz, uma das empresas públicas que está fabricando vacinas juntamente com o Butantan, diz que vai parar a sua produção por 10 dias e atrasar as entregas da vacina de Oxford AstraZeneca. Isso porque a fundação está sem o IFA, o ingrediente farmacêutico ativo, que é a matéria-prima de fabricação das vacinas. Então, por 10 dias a fabricação estará parada, o que deve causar um atraso no avanço da vacinação, conforme o planejamento do Ministério da Saúde. Indo para as notícias internacionais e o final do nosso Expresso Meio-Dia, o Rio da Prata. As pessoas da nossa região, justamente, não pode se confundir. Não é o mesmo que faz o contorno aí de Lagoa Vermelha até Nova Prata. É o Rio da Prata que cuida da divisa dos países da Argentina e do Uruguai e que nasce lá em Foz do Iguaçu. O Rio da Prata é um dos mais poluídos do mundo e a sua poluição representa um risco biológico com a geração de vírus e bactérias. A pesca no rio é proibida em diversos pontos devido ao avanço do lixo e de outros materiais, tornando o pescado impróprio para consumo. Ele fica aí, de um lado, na borda tem Buenos Aires e na outra tem Montevidéu, o que faz com que ele seja altamente poluído e chama a atenção, já que estamos na Semana do Meio Ambiente. Nas informações internacionais, as eleições no Peru. A filha do ex-presidente Fujimori, Keiko Fujimori, por hora lidera as apurações dos votos sobre Pedro Castillo, professor aí da Universidade Agrícola. As primeiras pesquisas mostram um avanço aí, uma vantagem muito curta de 50% contra 49%. E nós seguiremos apurando, talvez amanhã já esteja pronto aí a apuração dos votos no Peru. E a última notícia, uma curiosidade sobre tecnologia, inteligência artificial e forças armadas. Segundo relatos, um drone autônomo pode ter atacado seres humanos por vontade própria pela primeira vez. Um drone militar pode ter atacado alvos humanos de maneira autônoma. Segundo um relatório do Conselho de Segurança da ONU, o robô atingiu soldados leais ao general líbio Khalifa Haftar em março desse ano. O relatório não deixa claro se algum soldado morreu durante o incidente, mas reforça que o drone de inteligência artificial Kargu 2, fabricado por uma empresa de tecnologia turca, selecionou e atacou seres humanos sem a supervisão dos seus operadores. Então, isso nos mostra aí, o Exterminador do Futuro tinha muito dessas máximas, aonde o maquinário se volta contra os seres humanos. Esperamos que isso não seja
nenhum episódio relacionado a esse tipo de situação, porque a semana está só começando. O Expresso Meio-Dia fica por aqui. Eu desejo a todos uma excelente tarde de segunda-feira. Amanhã estaremos de volta a partir do meio-dia. Uma boa tarde.